Salve, salve, Jefferson aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta aula aqui do nosso projeto Gestor Learning Mão na Massa Python. Nessa aula você vai aprender a configurar seu ambiente de trabalho para começar a desenvolver as suas aplicações em Python. Vamos apresentar a configuração do ambiente apenas para o Windows. Então, se você usa outra plataforma como Linux, Mac, você vai precisar adaptar o fluxo que nós vamos apresentar aqui para essas plataformas, ok? E outra, é claro que existem vários setups diferentes que você pode preparar para desenvolver suas aplicações em Python, mesmo que você utilize um ambiente Windows. Então, mas aqui nesse projeto, vamos direcionar o ambiente para o desenvolvimento de aplicações de projetos, né, de Machine Learning e ciência de dados. Então, para você aí que está começando a trilhar, né, na sua carreira de Machine Learning ou de ciência de dados, então é muito importante que você acompanhe o passo a passo aqui da instalação e configuração dessas ferramentas, né, das ferramentas que você vai precisar para começar a desenvolver seus projetos. E você que já sabe programar em outra linguagem de programação e quer migrar para a linguagem Python, direcionando seus projetos também para Machine Learning e ciência de dados, vale a pena conferir toda essa aula. Agora uma dica, tá? Primeiro, assiste a aula e entende todo o fluxo de instalação e configuração das ferramentas. E depois você volta, assiste, só que aí você vem fazendo junto comigo todo o processo, todo o passo a passo ali. Beleza? Bora lá para a nossa aula, vou compartilhar aqui nossa tela. Antes de a gente iniciar a aula, é muito importante aí que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí essa aula para que mais pessoas possam ter acesso a essa aula, beleza? Olha só, o que você vai aprender nessa aula de hoje? Então, eu basicamente dividi essa aula em 3 partes, tá? Na primeira parte, a gente vai ali instalar o Python, aprender a usar um pouco o Python também, tanto no modo interativo quanto no modo voltado para script, o modo script, né, dele. Você vai entender o conceito de IDE. E aí, na segunda parte, a gente já entra na questão dos softwares, que são os chamados softwares gerenciadores de pacote. A gente vai entender a diferença, então, entre o pip, o conda e o Anaconda, que integra tudo isso daí. A gente vai entender bem, tá? Aí a gente vai aprender a instalar, inclusive, o Anaconda. E, na terceira parte da aula, a gente vai, então, falar ali da IDE que nós vamos utilizar ao longo do curso. Vamos explicar o que seria, né, o Jupyter Notebook e como ela funciona ali. A gente vai entender um pouquinho também ao longo dessa aula, né? Fechando essa aula, então, mostrando a nossa ideia que a gente vai usar para desenvolver os nossos projetos. Antes de a gente mostrar a instalação do Python, eu quero lembrar, né, sobre a diferença entre compilação e interpretação para você entender como o Python funciona, né, tanto no modo interativo quanto no módulo de script. Então, primeiro, qual é a diferença entre compilação e interpretação? Então, muitas linguagens exigem que você compile, ou seja, traduza seu programa em um código que a máquina entenda. Então, geralmente, a gente escreve um código, a gente chama um código de alto nível. O que significa uma linguagem de alto nível? Ela está com um nível de abstração maior, ela está mais próxima da nossa linguagem do que da linguagem de máquina. Então, eu preciso fazer essa tradução. E esse processo de tradução, ele geralmente pode ser executado de 2 maneiras, a partir de um compilador ou a partir de um interpretador. No caso de um compilador, né, por exemplo, eu tenho então o código-fonte, que está escrito na linguagem de alto nível. Esse código-fonte passa por um processo, né, de tradução para uma linguagem intermediária. No caso aqui, o exemplo que eu trago é o da linguagem Java, né, que é uma linguagem híbrida, na verdade, ela é tanto compilado quanto interpretado. Mas aí, então, esse compilar é traduzir para uma linguagem intermediária e depois, então, esse código é jogado para uma linguagem de máquina para ser executado. Tá? Já no caso do interpretador, o código ele não é traduzido para uma linguagem intermediária, ele já vai sendo ali mesmo executado, né? À medida que ele vai lendo as instruções dentro do código. Por exemplo, eu tenho um código Python aqui, tenho um script Python, é um arquivo .py, né, que seria o arquivo do formato Python. Interpretador Python, ele lê, né, que seria a máquina virtual Python, já vai lendo esse programa, e ao mesmo tempo que já vai lendo, ele já vai, então, executando esse código, né, cada instrução. Ele verifica se tem algum erro, não tendo erro, ele já vai executando ali até essa lista para gerar o resultado, ok? Então, é assim que funciona o Python. O Python, ele deve ser instalado e configurado antes de usar, tá? Então, em algumas, no caso, no Windows, né? Então, no Windows, ele precisa ser instalado, tá? Enquanto que no Linux e no Mac, ele já vem ali integrado, já vem instalado. E um dos itens que, quando você instala o Python,
é exatamente o interpretador, é a máquina virtual Python. Então, o interpretador Python ele pode ser usado em dois modos. Ele pode ser usado no modo interativo, o modo shell, onde os comandos são digitados no prompt primário. É esse símbolo aqui você vai ver, né, quando a gente mostrar a parte prática aqui, você vai ver esse símbolo. Quer dizer que, quando você vê esse símbolo aqui, esses três maiores, né, apontando para a direita, significa que você está no módulo de prompt de comando, o módulo interativo do Python. Além disso, o Python ele funciona também no módulo de script, em que você salva os documentos, salva os comandos em um arquivo, um script, com a extensão .py, e depois executa com o interpretador Python. Então, nós vamos ver aqui nessa aula os dois modos de funcionamento, tanto o módulo interativo quanto o módulo de script. Quando você chama um programa Python a partir da linha de comando, o que o interpretador faz? Ele avalia cada expressão desse arquivo e depois, ele vai avaliando e já vai ali executando. Quando ele fala avaliar, é exatamente identificar se tem erros e, se não tem erros, ele já executa. Mecanismos familiares são usados para fornecer argumentos de linha de comando ou redirecionar entrada e saída. Então, eu posso também fazer mecanismos ali com a linha de comando. A gente vai ver também aqui um exemplo. O Python também possui mecanismo para permitir que um programa Python atue tanto como um script quanto como um módulo a ser importado e usado por outro programa. Então, eu consigo fazer com que eu tenha elementos ali que possa ser, por exemplo, eu posso pegar um módulo e esse módulo importar em outro programa. Tá? Então, a gente vai ver aqui, a gente vai observar o funcionamento disso também. Eu posso escrever um módulo, né? E esse módulo, na verdade, nada mais é do que um script com vários comandos, várias declarações. A gente vai ver aqui já já o que é um módulo no Python, né? Mas basicamente é um arquivo com várias declarações e funções ali. E eu posso pegar esse módulo, né, e reutilizar ele, por exemplo, em um outro arquivo Python. Todo arquivo Python, ou seja, todo arquivo com a extensão .py é um script Python, okay? Ou um módulo também, tá? Pode ser considerado um módulo. E aí, o que é a IDE? IDE é Integrated Development Environment, ou seja, é um software que agrupa funcionalidades de programação. Ele auxilia você no seu desenvolvimento do código. Então, ele torna a compilação transparente, né? Ele cria projetos, ele organiza os seus projetos, ele faz algumas configurações básicas transparentes. Quando eu falo aqui transparente, é no sentido que você não precisa saber o que está por trás ali detalhadamente. Ele cria uma camada de abstração, ele ajuda o programador a se preocupar efetivamente com a lógica do código. Auxilia ali o programador, ele tem outras funcionalidades também, ele tem autocomplemento de código. Tá? Então, é bem interessante ali o uso de IDE. Então, ele é um editor de texto, basicamente, só com várias características interessantes, né? Como falei, por exemplo, o autocomplemento, verificação de sintaxe, já marca para ti que está errado, ele já faz a indentação do código. Então, ele tem uma série de funcionalidades que gera produtividade para o programador. Então, permite que pacotes sejam instalados automaticamente para o desenvolvimento de aplicações complexas que utilizam bibliotecas de outros desenvolvedores. Então, essa é outra vantagem, ou seja, eu consigo facilmente ali importar outras bibliotecas de terceiros, instalar, enfim. Então, ele te dá todo esse suporte. Talvez, assim, não vejo muita desvantagem, até coloquei essa frase, mas qual seria a desvantagem? Então, a desvantagem cria uma dependência ali, né, naquela ideia ali. Então, isso não é legal, mas não vejo tanta desvantagem, né? Assim, não é uma desvantagem, comparado com os benefícios que se tem de usar uma IDE. Então, a indicação é sempre que se utiliza uma IDE. Nós vamos apresentar, obviamente, exemplos de ideias aqui, e a gente vai depois, no final da aula, direcionar você para usar a ideia que nós vamos trabalhar ao longo desse nosso projeto Gestor Learning Mão na Massa, ok? Então, as principais ideias aqui se utiliza para programação em Python. É claro que cada linguagem tem aí tem algumas ideias que englobam várias linguagens de programação. Inclusive, aqui nós vamos utilizar a Jupyter, né? Então, nós vamos utilizar aqui o Jupyter Lab, na verdade, que é a nossa IDE, né, que a gente vai utilizar. Mas assim, tem várias outras ideias. Então, classifiquei as ideias aqui de dois tipos. A gente chama ideias de programação tradicional e as ideias de programação letrada, né? Esse termo, vou buscar a tradução, mas em inglês é Literate Program, ou Literate Computing, que é um estilo, um paradigma de programação que procura ali associar, né, código com documento, código com texto. Então, é bem interessante. E vem aí, surge o conceito de notebook. Então, basicamente, nesse tipo de aplicações, de ideias,
à medida que a gente vai executando os comandos, eles já vão sendo mostrados ali, são executados em células. E aí eu posso, junto com os códigos, né, com as saídas ali, já atrelar uma documentação utilizando, por exemplo, linguagens de marcação simples, como Markdown, né? A gente vai falar isso aqui mais para frente, na terceira parte da aula, a gente vai falar especificamente disso daqui. Já na programação tradicional, vamos colocar assim, e aqui eu tenho algumas ideias, o IDLE, que a gente vai falar já já, o Spider, o PyCharm, que são as principais utilizadas aí para a programação tradicional com Python. A execução do código ela é total. É claro que eu posso ali pegar trechos e executar, mas a ideia não é essa. A ideia é que você execute o código como um todo. Ela não tem a opção de Markdown, que é essa linguagem de marcação mais leve, que é uma linguagem para você documentar o seu texto, formatar o seu texto. Então veja que aqui não é um comparativo para mostrar quem é melhor ou quem é pior, não. Aqui é apenas mostrar características diferentes. Então quando você tem uma aplicação que você vai desenvolver um software, é a indicação que você usa uma programação, uma ideia de programação tradicional, né? Tipo PyCharm, que é bem completo ali. Agora, se você está trabalhando um projeto, né, que você precisa gerar uma documentação, né, e apresentar essa documentação ali, um projeto de machine learning, precisa gerar uma documentação robusta, então o indicativo aqui é usar, por exemplo, o JupyterLab, que é o que nós vamos mostrar aqui. No caso aqui, vamos começar falando do IDLE, né? O IDLE é uma IDE que já vem integrada ao Python, então ele já vem ali, fornece ali já uma boa interface para escrever, executar e testar um programa escrito em Python. Como eu falei, já vem instalado ali, quando você instala o Python, ele já vem instalado junto. Ele funciona tanto no modo interativo, assim como também ele possui um editor de texto, que é integrado, e aí você pode escrever lá o seu script, colocar ele no arquivo, salvar com .py, e aí ele vai executar, ou seja, ele também tem um modo tanto de interativo quanto um módulo de script. Ok? Vamos então para a nossa prática aqui. Eu vou compartilhar outra tela com vocês agora. Então temos aqui o site do Python, né, onde você vai baixar o Python, caso você não tenha baixado ainda. Então o site é o python.org. Essa aqui é a página principal. Então aqui nesse site do Python, né, tem todas as informações do Python, inclusive toda a documentação dele. Então é um site completo. Nós temos o PyPI, né, que é o Python Package Index, tem todo um conjunto de pacotes aí que você pode depois importar. Então é uma plataforma completa aqui do Python para você aprender, inclusive. Então a documentação dele é bastante completa, né? Então isso é uma das vantagens de se trabalhar com Python, né? A comunidade ela ajuda muito, então ela tem um repositório muito grande de informações aí que você pode estar utilizando, inclusive para as aplicações de machine learning e de ciência de dados. Então aqui, ó, vou clicar para baixar, basta clicar aqui em download, ou já pode vir aqui, ó, download, né? No caso aqui, o download que eu vou fazer é para o Windows, né? Então ele já detecta aqui qual é o meu sistema operacional. Se você estiver usando o Linux ou estiver usando o Mac, ele já vai também direcionar para essas plataformas. Então eu vou clicar aqui, ó, cliquei, tá? Ele vai direcionar aqui a minha página para provavelmente de download. E aqui no download, ele não vai aparecer aqui logo de cara, tá? Então tem que descer aqui, ó, lá no finalzinho, tá vendo? E aqui você vai então escolher o seu arquivo, né, para baixar. Geralmente a gente baixa o arquivo instala, que é o ponto executável, e aqui nós vamos baixar sempre o que tem aqui a descrição como recomendado. Então utilizo essa versão recomendada e eu vou então clicar aqui, ó, e ele vai baixar. No meu caso, para adiantar a aula, eu já baixei aqui ele, tá? Então já está aqui no meu download, tá certo? Então para instalar o Python é só clicar, ele vai aqui, ó, mostrar essa tela. Você pode alterar aqui onde você quer instalar, eu não recomendo, deixa nesse caminho mesmo. E outra, bem aqui, ó, você vai marcar essa opção, adicionar o python.exe ao path, ou seja, você vai colocar esse comando na linha, dentro das variáveis de ambiente do Windows. Para quê? Para que a gente possa executar o Python por linha de comando. A gente vai já ver isso daí. Então é obrigatório você marcar essa opção e aí depois você vai escolher aqui a instalação padrão. Então ele vai escolher aqui, ó, vou dar um sim aqui, e ele vai então, é bem rapidinho que ele instala, ele vai instalando os componentes aqui para a gente, tá? Então ele está instalando, eu vou dar um pause aqui no vídeo e depois a gente volta para ver a instalação completa, ok? Pronto. Então aqui, ó, já aparece a tela de instalação. Aqui no meu computador demorou, nessa máquina virtual que eu estou usando aqui de 4 GB de RAM,
demorou em torno de 3 minutos para instalar. Né? Talvez no seu seja bem mais rápido. Então eu vou fechar aqui, ó, instalou, pronto, já está instalado aqui na minha máquina. Bom, aí como é que eu faço então para ver se está funcionando, como é que ele funciona? Então lembra lá que eu falei na aula, nós temos dois modos de execução do Python. O modo interativo e o modo, no caso, por script. Então eu vou começar aqui, ó, uma maneira mais simples eu vou abrir aqui, vou aqui no iniciar, posso aqui pesquisar, né, e já digitar aqui, ó, CMD. CMD, o que é, Jefferson? CMD. Então, para você que está começando realmente do absoluto zero, CMD é um prompt de comando, né? Na verdade, era o antigo DOS lá do Windows. E eles transformaram o DOS, que era um sistema operacional, né? Eles transformaram... Na verdade, o Windows surgiu a partir do DOS. Eu não vou entrar muito nessa história, mas aí o DOS virou apenas um prompt de comando. Se você está utilizando o Linux, você tem o terminal para executar a linha de comando. Então, eu vou aqui, ó, abrir aqui a linha de comando. Então, ele abre essa tela preta aqui, onde eu vou poder digitar os comandos. Então, se eu quero habilitar o módulo interativo Python, o módulo de Shell, basta eu digitar Python aqui e pronto. Por que eu só digitei Python? Porque lembra lá, quando instalou, a gente clicou lá naquela opção, né, para instalar, para colocar o Python.exe no path. Então, é exatamente isso. Então, ele colocou e aí por isso que eu consigo só digitar Python, ele já abre aqui o Shell para a gente. Eu vejo aqui que eu já consigo abrir o módulo interativo. E modo interativo, nesse modo interativo, o Python funciona como uma calculadora. À medida que eu digito os comandos, né, que eu apresento as instruções, ele já vai ali vendo aquele comando e já vai executando. Então, por exemplo, aqui, ó, 4 dividido por 3, ele já vai mostrar aqui o resultado. Tá? Por exemplo, aqui, print, né, eu até mostrei isso na outra aula. Por exemplo, aqui, ó, hello world. Então, aqui ele já vai, esse comando de print, ele vai imprimir na tela. Tá? Então, ele já vai. Então, à medida que eu vou digitando os comandos, ele vai lendo esses comandos, ele já vai verificando se tem algum erro e já vai executando. Então, se eu fizer algum erro aqui, ó, por exemplo, se eu pegar print x, quer dizer, eu estou imprimindo o valor de uma variável. Essa variável não foi declarada, não tem nenhum valor associado a ela. Então, ele não foi definido, ele dá esse comando de erro aqui, que a variável x, essa palavra x não foi definida. Mas se eu conseguir aqui colocar um valor a ela, depois a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre variável. X recebe 9, e der um print x, pronto, ele vai imprimir esse valor. Então veja que à medida que eu vou colocando os comandos, ele vai executando. Mas Jefferson, eu quero, de alguma maneira, guardar esses valores. Eu quero, valores não, eu gostaria de guardar essas declarações, esses comandos, essas instruções em um arquivo, e depois executar esse arquivo. Então, ó, vou sair aqui, tá? Vou dar um sair aqui. O que eu vou fazer então? Lembra que eu falei que a gente pode editar um código Python em qualquer texto, qualquer editor de texto. É claro que as IDEs, elas facilitam, elas aumentam a nossa produtividade. Mas a gente pode editar um código Python em qualquer editor de texto. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, o Notepad, só para você ver aqui, ó. Vou aqui, abrir o Notepad, aqui o bloco de notas, e vou colocar aqui um script Python. Lembra que cada arquivo Python é um script, que também é um módulo, né? É um módulo que a gente pode importar em outra aplicação. Então, veja bem, vou colocar aqui, A recebe 3, B recebe 4, C é igual a A mais B. E aqui eu vou dar um print C. Então, eu fiz essa... E aí eu vou salvar esse arquivo, vou salvar, tem que salvar como? E detalhe, tá? Quando você salvar, você vai dar um nome, por exemplo, vê que está marcado documento texto, e ele vai salvar com extensão .txt. Você vai desmarcar aqui, vai colocar todos, vai dar um nome aqui, por exemplo, exemplo.py. PY é a extensão do Python, é o formato do arquivo do Python. Então, a extensão é geralmente para identificar a aplicação que vai abrir esse arquivo. Tem uma aplicação em Excel, provavelmente tu vai ter ali CSV ou XLS. Então, por exemplo, no Word é o .doc. Então, aqui no caso do Python é o .py, tá? Então, vou salvar aqui da minha área, vou salvar aqui dentro da pasta que tem lá. Então, disco local, os usuários, vou chamar aqui de F, tá? Posso criar uma pasta aqui, isso aí fica à vontade, tá? Você vai definir onde você vai salvar. Vou criar aqui PMM Python, que é o nosso projeto Gestor Learning Mão na Massa Python. Então, abrir essa pasta aqui, vou salvar, ó, salvei aqui, vou salvar agora, pronto. Aí, pronto, ele está salvo, e aí agora eu quero executar esse script. Eu quero realmente que o Python execute eles.
Então eu venho aqui, que é o módulo do script. Então eu venho aqui, veja que aí eu vou usar alguns comandos. Quem não é familiarizado com o próprio comando, não precisa se preocupar. Aqui é só quem já está familiarizado. Não é uma coisa difícil, qualquer site aí, tem sites bons aí, tutoriais bons que mostram como utilizar esses comandos. É caso você precise utilizar ali um forninho de comando rapidamente, né, fazer um protótipo. Então é uma maneira aqui de fazer. Então ele vai listar todos os diretórios. Perceba que bem aqui está o GMM Python. Então eu vou entrar nesse diretório, nessa pasta. Para entrar na pasta, eu vou digitar o comando cd gmm Python, né, que foi a pasta que eu criei. Quando eu der um dia, ele já está aqui, exemplo.py, exemplo.py, né? Então, para executar esse script, basta digitar Python e aí, exemplo. Aí ele vai digitar e vai me retornar o quê? Exatamente o valor 7. Perceba que ele não vai executar, ele vai executar linha por linha, mas ele só vai imprimir o quê? O valor, que é esse comando de sair de tela. Por isso que ele apareceu só 7 aqui. Ele não vai imprimir o A, o B, não, porque eu não pedi para imprimir. Ele só vai imprimir o resultado. Então, o que ele fez? Ele pegou o valor de A e B, que é 3 e 4, somou e imprimiu nessa variável C aqui. No caso, imprimiu o valor 7. Então, é assim que a gente executa um script Python. Né? Então, perceba que eu não preciso de uma IDE para editar um código Python. Preciso de um editor de texto. Agora, o que é a IDE? A IDE é exatamente uma ferramenta de produtividade do programador, porque ela vai trazer funcionalidades que permitem aumentar, agilizar, né? Ou seja, fazer com que o próprio programador se concentre na lógica da programação. Então, o que eu falei para vocês, o Python ele já vem integrado a ele, quando você instala o Python, ele já traz uma IDE, que é o idle. Se eu digitar aqui o idle, está aqui, já aparece aqui, basta aqui iniciar e ele já vai instalar para você. Quer dizer, inicializar, né? Você vai ali e digita o idle, que ele já vai inicializar. Pronto. Então, quando eu abro o idle aqui, ele já abre no formato de shell, lembra? Shell aqui é exatamente... Como é que eu sei que é o shell? Como é que eu sei que é o módulo interativo? Cara, essas três setinhas aqui, vamos dizer, apontando para a direita. Então, eu tenho um módulo interativo que é similar ao anterior. Por exemplo, aqui, posso fazer cálculo, né? 4 vezes 9. Então, eu posso fazer aqui fazer a mesma operação. A recebe 7, B recebe 3, C recebe A mais B. Né? Mesmo do exemplo anterior. Só que aí eu vou imprimir o valor de C aqui, print C. Vai imprimir o valor dessa variável, que é a soma de A mais B. 7 mais 3, 10. A gente vai entender esse conceito de variável. Agora eu posso também abrir o idle já numa forma no modo script. Estou vendo aqui novo arquivo. E a mesma coisa, vou copiar aqui, para não gastar tempo. Vou pegar aqui, salvar aqui. Peguei, copiei aqui daqui, né? E vou colocar aqui nesse arquivo. Pronto, pulei aqui. Vou salvar aqui. Save. Posso salvar lá naquela mesma pasta. Então você escolhe a mesma pasta aí, só para não... né? Vou salvar aqui. GM Python. E para não mudar, para não sobrescrever, vou chamar de exemplo 2. Qual é a vantagem? Aí eu vou executar aqui, Já vou executar, se tiver qualquer erro, já vai executar aqui para mim. Qual é a vantagem de fazer em forma de script? É que eu só venho aqui, por exemplo, eu não quero mais esses valores, eu quero mudar agora, eu não quero mais a soma, eu quero multiplicação, eu quero multiplicar o valor de A por B e armazenar em C. Então, alterei aqui, salvei, Ctrl S, né? Salvar, salvei aqui, Ctrl S e rodo novamente. Ele já vai, então, alterar aqui, gerando o resultado. Então, essa é a vantagem de trabalhar com o modo script, né? Ou seja, eu salvo o arquivo, depois eu executo ele. Então, se eu quiser alterar alguma coisa, eu altero lá e ele vai executar. Percebe que ele executou todo o código ali, né? Tudo que estava dentro daquele código, ele foi executado, linha a linha. Aqui, à medida que eu fui dando enter, ele já foi executando a instrução passo a passo. Ok? Então, esse é o idle, esse é o Python instalado, tudo configurado. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Vou só fechar aqui. Bom, então agora nós vamos entender a diferença entre pip, conda e anaconda. Na verdade, tanto pip quanto conda são, na verdade, o que a gente chama de gerenciadores de pacotes de software escrito em Python. O pip, ele já vem instalado com Python e com ele já vem ali mais de 300 mil pacotes, né, do Python Package Index. Lembra que eu mostrei? Né, lá no site do Python, python.org, tem uma lista, né, um índice de pacotes do Python, né, que são desenvolvedores, né, contribuidores do Python que vêm e colocam lá as suas bibliotecas, seus pacotes lá. Então, o pacote. Mas o que é um pacote? O pacote é uma coleção de módulos. Uma coleção
de arquivos escritos em Python ali, com o formato .py, né? Que é um arquivo que vai conter ali definições e instruções. Então, todos os arquivos em Python são módulos, mesmo que não sejam importados. Então, todos os arquivos em Python são módulos. E o que é um módulo? Então, é um conjunto de instruções ali que eu vou ter, de declarações. Então, por exemplo, aqui, para a gente entender essa diferença entre pacote e módulo. Então, imagine que eu tenho um pacote de jogo aqui, né? Eu estou desenvolvendo uma biblioteca, um pacote de jogo. E aí eu tenho, dentro desse pacote, tenho subpacotes. No caso aqui eu tenho subpacote som, subpacote imagem, subpacote nível. Em cada subpacote desse eu vou ter, então, um conjunto de módulos que vão permitir serem executados. Então, eu tenho o módulo carregar jogo, eu tenho o módulo jogar, o módulo pausar jogo, a edição, eu tenho o módulo abrir, trocar, etc. Então, se a gente pegar um arquivo desse aqui, que é um script, por exemplo, o arquivo play, ele vai ter lá, então, as definições dele, né, as instruções. Então, print, vamos começar o jogo. Aí ele vai ter a definição de uma função, né, que ele vai retornar ali algum valor. Ele vai ter a definição de outra função e assim por diante. Então, o pacote tem um conjunto de módulos e cada módulo vai ter um conjunto de instruções e declarações ali que vão fazer. Por exemplo, outro módulo, o módulo math, ele contém funções matemáticas, como cálculo do seno, cálculo do cosseno. Então, o que é o pip? O pip é exatamente o quê? Um gerenciador de pacotes. E permite você gerenciar os pacotes para aquele seu projeto que você está desenvolvendo. Então, o pacote que você precisa, por exemplo, quem trabalha com projeto de machine learning precisa instalar lá o pacote NumPy ou o pacote Pandas. Alguns dizem pacote como sinônimo de biblioteca. Então, você vai instalar esses pacotes dentro do seu ambiente, lá utilizando o pip. E aí, a partir do momento que você instala esse pacote, você está, então, habilitado. Você pode, então, utilizar os módulos dentro desse pacote. Você pode importar lá os scripts para que você possa executar as funções, utilizar as funções no seu código. É assim que funciona. E o que é o Conda? O Conda ele é também um sistema de código aberto para gerenciar pacotes, só que a diferença dele para o pip é que ele também gerencia ambiente. Então, imagina o seguinte, eu estou desenvolvendo vários projetos e cada projeto eu vou estar usando pacotes distintos. Então, por exemplo, aqui, o projeto 1, eu tenho que utilizar os pacotes Panda, NumPy, Matplotlib e o scikit-learn. Então, eu tenho um ambiente para esses pacotes. Aí eu vou criar um outro ambiente para outro projeto, porque eu não vou precisar, por exemplo, nesse projeto 2 aqui, vou precisar do Pandas NumPy, mas eu não vou usar mais o Matplotlib, já vou usar outra biblioteca de visualização, eu vou usar o Seaborn, não vou usar o scikit-learn, vou usar o TensorFlow. Então eu crio ambientes diferentes que não interferem na execução do outro. Então são projetos, ambientes diferentes que eu vou poder gerenciar. Então essa é a principal diferença do pip para o Conda. Então o Conda ele tem esse objetivo, né, diferente aí além de gerenciar os pacotes, ele gerencia também o ambiente. Então eu consigo ali colocar pacotes distintos para projetos distintos, ou seja, ambientes distintos ali. Então isso é interessante do Conda. Onde é que entra o Anaconda nessa história? O que é o Anaconda? Na verdade, o Anaconda nada mais é do que uma distribuição tanto das linguagens Python, da linguagem Python, quanto da linguagem R para a computação científica. Então, ele é uma distribuição. E quando você instala o Anaconda, ele já traz a instalação completa do Conda. Inclusive, se você não quiser também, você pode fazer uma adaptação do Anaconda para instalar apenas o que chama de mini Conda, né? Para você instalar os pacotes principais ali do Conda. Mas quando você instala o Anaconda, ele já vai, então, ali instalando o Conda por completo. Então, ele já traz integrado o gerenciador de pacotes e de ambiente. E nesse conjunto de pacotes pré-instalados, vem mais de 250 ali, pacotes pré-instalados que você pode utilizar. Além disso, o Anaconda ele facilita o quê? Porque ele tem uma interface gráfica amigável, que é o Anaconda Navigator, para ser usado. E isso ajuda muito no gerenciamento dos pacotes. Ele também já traz ali várias IDEs, PyCharm, Spider, incluindo o Jupyter, que é a que nós vamos usar aqui. Então, o Anaconda ele é uma distribuição, ou seja, quando eu instalo ele também já instalo o Python, né, obviamente, e o R, já traz ali uma quantidade boa de pacotes e de IDEs que você pode gerenciar a partir de uma interface gráfica. Então, ajuda muito. Por isso, então, nós vamos aprender então aqui a instalar o Anaconda agora. Então, vamos lá para a nossa parte prática aqui na instalação do Anaconda. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Então, esse aqui é o site do Anaconda, o anaconda.com.
Você digita aí no Google anaconda.com, Anaconda Python, ele vai abrir esse site aqui para você. Veja que ele já traz o Python instalado. Então, se você não quiser instalar o Python do Anaconda, você pode também instalar o Python pelo Anaconda. Qual é a diferença, Jefferson? É que aqui no caso do Anaconda, ele utiliza uma versão que não é a mesma versão do Python. Então, o Python, por exemplo, aqui a versão que ele utiliza, nesse momento que eu estou gravando essa aula, está sendo utilizado o Python 3.9. Enquanto que lá do site do Python, da página oficial do Python, está sendo utilizada a versão 3.11.2. Então, assim, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Existe, inclusive, tutoriais na internet que ensinam como você atualizar a versão do Anaconda para a versão mais atual do Python. Então, mas assim, não vai interferir em nada aqui o nosso desenvolvimento, ok? Então, para você baixar, basta você clicar aqui em download e já começa o download automaticamente, ó, vai aparecer bem aqui no cantinho, né, que ele está baixando já. Eu, para antecipar, já baixei o Anaconda aqui na máquina, tá certo? Então, eu não vou... E está aqui em download, tá? O nosso arquivo, ok? Então, basta clicar aqui, ó, 2 vezes. Ele vai, então, abrir o arquivo. É um processo bem simples de instalação, não tem muito mistério. Talvez demore um pouco. Nesse caso aqui, eu estou usando uma máquina, como eu já falei, uma máquina Windows, uma máquina virtual Windows, de 4 GB de memória RAM. Então, o processo vai ser mais lento. Na sua máquina, tem que vir na sua máquina, não se preocupe, que demora mesmo o processo de instalação. Ele vai aqui, ó, Next, tá? Aí você vai dar o agree aqui para concordar. Deixa aqui, ó, Just Me, recomendado. Deixa aqui também marcado essa. Não muda o diretório, tá? Geralmente deixa no mesmo diretório. Recomendo que você deixe também. E aqui, ó, o passo mais importante da nossa instalação. Você vai marcar essa opção. Por mais que ele diga, olha, não é recomendado, ele vai até grifar aqui em vermelho, a gente deixa marcado que isso facilita muito o nosso desenvolvimento, tá? Então, deixa marcado aqui, ok? Essa opção, e vai instalar. Como eu falei, como eu estou usando aqui uma máquina 4 GB, uma máquina virtual Windows de 4 GB de memória RAM, esse processo vai demorar, ok? A ser executado. Se por acaso aí na sua máquina ficar aqui, por exemplo, vai chegar um momento aqui que ele vai ficar por aqui, ver se ele vai conseguir chegar aqui. Se ficar parado, é porque ele está instalando, demora um pouco mesmo. Então, geralmente dura aí em torno, para mim nessa máquina, 30 minutos. Eu vou, já aqui, ó, vai chegar aqui, eu vou dar um pause nesse vídeo, tá? Para não ficar aqui tomando tempo do vídeo. Eu vou dar um pause, quando terminar, a gente volta aqui, eu falo quanto tempo foi a instalação. Geralmente uns 30 minutos. Vou dar um pause e já volto. Ó, nessa etapa aqui, quando a gente faz o setup do Package Cache, ele pode demorar bastante aí. Então, não se preocupe, parece que está parado, mas ele está fazendo, tá certo? Não se preocupe que vai terminar aí a instalação, tá? Isso é normal, ok? Bom, pessoal, o processo de instalação terminou aqui, durou aí em torno de 30 minutos, mais ou menos, um pouco menos talvez. Mas é isso, terminou aqui, eu vou dar o Next, Next, e aí eu marco aqui para colocar no área de trabalho, Finish. Pronto. Então, está instalado aqui o Anaconda, ele vai carregar a página principal aqui. Tá? Então está instalado. Bom, eu não vou ainda aqui iniciar o Anaconda. Antes, eu quero mostrar para você exatamente o conceito lá do Jupyter Notebook, a IDE que nós vamos utilizar. Então, vou voltar aqui para a nossa apresentação. Então, o que é o Jupyter Notebook? O Jupyter Notebook é uma IDE, né, um ambiente de desenvolvimento integrado para aplicações, para várias aplicações, para várias linguagens de programação, na verdade. Mas ele derivou do chamado IPython, né, que é o Iterative Computing, IPython Iterative Computing, que era um notebook, né, para Python, e ele foi, então, pelo projeto Jupyter, né, ele foi transformado, então, para o Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook, como eu falei, é uma IDE para várias linguagens de programação. Então, não é só, muita gente acha que o Jupyter ele foi desenvolvido apenas para Python ou para R. Não, ele foi desenvolvido para várias, ele dá suporte a várias linguagens de programação. A principal, as duas principais linguagens, sem dúvida, ou as três principais, seriam que utilizam o Jupyter, seriam o Python, o R e também a linguagem de programação Julia. Inclusive, eu até deixei aqui embaixo, ó, Jupyter ele é um acrônimo para essas três linguagens. Então, Julia, Python e R. Então, as três primeiras linguagens aí de programação suportadas originalmente pelo Python. Pelo Jupyter Notebook. Por isso esse nome Jupyter, ou Jupyter, né, como alguns dizem por aí, mas eu prefiro o termo Jupyter. Mas ele dá suporte a todas essas linguagens aqui, ok?
Mas a gente fala, o que é o Jupyter Notebook efetivamente? No caso, é um notebook computacional, para ser mais exato, ou apenas um notebook interativo, gratuito e de código aberto, que é baseado na web, ou seja, é uma IDE, é um notebook computacional que roda ali com uma interface web, roda no browser. O que é então, Jefferson, notebook? Notebook, ele é um ambiente de programação baseado no conceito de Literate Computing. Eu já tinha comentado aqui na aula sobre esse termo, Literate Computing ou Literate Programming. O que é isso, Jefferson? Então, isso aí é um paradigma de programação que combina código, texto, imagens e visualizações em um único documento interativo. Então, esse tipo de paradigma de computação proposto por Donald Knuth na década de 80, ele associa, né, código a texto, código a documentação. Ou seja, ele vai muito além daqueles comentários que a gente faz no código, a gente vai ver como é que faz o comentário no código, ele vai muito além, ele vai preparar, ele vai formatar o teu documento. Então, ele consegue conciliar o mesmo documento ali, texto, né, formatado, com o código-fonte, com o código e saída do código. E aí, geralmente, para formatar texto e criar a documentação no Jupyter, a gente utiliza a linguagem de marcação leve simples denominada de Markdown. Markdown é uma linguagem ali de marcação que pode incluir o HTML, não necessariamente ela engloba o HTML, que é uma outra linguagem de marcação, mas só que ela é muito mais leve, né? Muito mais leve, ali, muito mais simples, direta de você fazer a formatação do seu texto dentro do ambiente Jupyter. Então, como eu falei, o Jupyter era um acrônimo para essas três linguagens, Julia, Python e R. São três, eu coloquei 4 vantagens aqui. Primeiro é a questão da prototipagem, que é criar protótipos e testar ideias rapidamente, iterando e refinando o código em tempo real. Então, você consegue fazer um protótipo rápido ali. Essa vantagem do Jupyter Notebook, a prototipagem, gerar todo o fluxo ali rapidamente, já analisar os resultados que estão sendo providos ali, gerados. A flexibilidade também que ele permite, né, que é trabalhar em projetos que envolvem diferentes linguagens. Então, a gente pode ali trabalhar com R, com Python, também com Julia, ou outra linguagem, né? Não sei se essas três foram as pioneiras, aí, vamos dizer assim. Então, aqui na parte prática, veja que eu já coloquei aqui para vocês já um site que tem toda a documentação do Markdown, markdownguide.org. Tá? Você vai ter todo acesso a toda a documentação do Markdown. A gente vai examinar ele um pouquinho aqui. Mas antes a gente vai, então, executar o Anaconda Navigator. Então, eu vou aqui Anaconda, né? Digita aqui Anaconda. E você vai aqui, ó, Anaconda Navigator, tá vendo? E vai pedir para abrir, executar com... Vai clicar aqui, ó, Anaconda Navigator, e vai pedir para executar como administrador, tá? Se você abrir normalmente, você pode ter um acesso, porque você tem que executar algumas instalações, aí você não vai conseguir executar porque você não vai estar como administrador. Então, é importante que você entre, se você não é administrador na máquina, executar então, o Anaconda como administrador. Executou como administrador, eu clico aqui em sim. Pronto, está aqui então o Anaconda Navigator, essa é a tela dele. Veja que algumas ideias já estão aqui prontas para serem executadas, né? O Jupyter Notebook, Jupyter Lego. Outras já vêm aqui também, ó, como por exemplo, cadê? Aqui o Spider, já basta ser executado também, mas outras ideias, por exemplo, aqui, como por exemplo, aqui o PyCharm, o RStudio, né, eles precisam ser o quê? Instalados, tá? Ou seja, não vem ali pré-instalados. O que eu estava falando também é em relação aos ambientes. Então aqui, ó, você pode criar seus ambientes. No caso aqui eu estou usando o ambiente de base root. O que é um ambiente? Lembra que eu falei na aula? O ambiente nada mais é do que, se eu tenho projetos, né? Eu posso ter um projeto 1, aí eu crio um ambiente para aquele projeto 1. Aí eu posso criar um projeto 2, eu crio um outro ambiente para aquele projeto 2. Então, cada ambiente eu posso instalar um conjunto de pacotes diferentes. Então, é por aqui que eu controlo isso. Aqui eu crio um novo ambiente aqui e eu vou instalando os pacotes. Então, o que o Anaconda faz? Ele já integra ali o Conda. E o Conda que faz esse gerenciamento desses pacotes, né? E além dos ambientes de desenvolvimento. Okay? Então, aqui, ó, vou voltar aqui para a tela inicial. Voltei aqui para a tela inicial e agora eu vou executar aqui o Jupyter Lab. Jupyter Lab é uma ideia, é o Jupyter Notebook, só que uma versão mais atualizada. Então, eu clico aqui para lançar, né, para executar o Jupyter Lab, cliquei, ele me abre aqui no browser, no navegador, já o Jupyter Lab aqui para a gente trabalhar. Então, basicamente aqui, ó, essa aqui é a área de trabalho dele, eu vou criar um projeto aqui, por exemplo, eu vou criar um novo notebook, aí eu vou escolher o kernel para ser executado.
caso aqui, já criou o kernel que a gente usou, é o kernel, vou fazer de novo aqui, né? É o kernel Python normal, que é o PyKernel, tá? Selecionei aqui normal, pronto. Então aqui, essa é a célula que já começa a trabalhar. Eu posso renomear esse arquivo aqui, eu posso renomear bem por aqui, ó. Por exemplo, rename, usar o F12 é normal uso, né? Por exemplo, aqui, exemplo, renomeei ele aqui, e aí eu já posso começar a trabalhar com ele. Ele tem essa extensão IPYNB, quer dizer, que é o formato de arquivo para ser executado com o notebook, né, do Interactive Python, né? Bom, aqui eu posso, veja que a célula, ela, nesse caso aqui, ela pode ser usada tanto para comando, quanto para raw, que é um texto bruto, ou com markdown, como eu falei. Geralmente trabalho com código ou markdown. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar aqui A, recebe 7. Não, vou fazer melhor, vou colocar aqui, por exemplo, 4, sei lá, 7 dividido por 3, né? E aqui, para executar a célula, eu não tenho que dar Enter. Se eu der só o Enter, ele vai pular uma linha. Para executar a célula, eu seguro o Shift e aperto Enter. Aí ele executa a célula. E aí, eu posso transformar essa célula numa célula Markdown, por exemplo. Então, eu coloco aqui, ó, Markdown, ela mudou agora essa célula. E, claro, aí eu vou usar as marcações dessa linguagem de marcação, que é o Markdown. Então, por exemplo, se eu colocar aqui dois jogos da velha, por exemplo, eu vou criar um título aqui, título do trabalho, né, do código, sei lá. Aí eu dou Shift Enter, ele já executa, só que ele já vai executar essa célula como Markdown. Então, perceba que ele consegue misturar, então, aí o que é código com o que é Markdown. Aqui, como eu falei, ó, nesse site aqui, Markdown Guide, markdownguide.org, perdão, você tem aí todas as toda a documentação, né? Quando você vai aqui, por exemplo, Syntax Base, que ele mostra para a gente todos os comandos, né? Olha, por exemplo, esse que eu estava usando, ó, 2 jogos da velha, eu vou criar um cabeçalho de nível 2, ok? E tem vários comandos, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, Jefferson, eu posso voltar na célula para editar? Posso voltar aqui na célula e editar, por exemplo, posso colocar um bold aqui, né? Aí o bold, eu faço isso aqui, ó, 2 desse aqui, 2 dessa estrelinha aqui, ó, ele vai colocar trabalho de forma em negrito, né, bold. Certo? Então, aqui eu consigo, então, associar texto, que não é o texto convencional de comentário, que, por exemplo, comentário de código seria, no Python, é o jogo da velha. Então, quando eu coloco o jogo da velha, né, por exemplo, aqui, este é um trecho de código. Esse aqui é um comentário em Python. Então, ele não vai executar esse comentário, porque é um comentário em Python. Então, nas ideias tradicionais, você só tem essa opção de documentar o teu código, ou então utilizar o docstring, que é outra. Quando a gente trabalha com essas ideias tradicionais, geralmente você coloca apenas ali um comentário. Quando você usa já um notebook, aí você consegue já intercambiar, né, de colocar de forma intercambiável código e texto, ok? Então, esse aqui é o nosso ambiente de trabalho. Vou botar na nossa aula para a gente fazer um resumo dela aqui, do que nós vimos, tá? Então, primeiro nós entendemos que o Anaconda, o que ele é? Ele é um sistema de distribuição, um distribuidor, um software que vai permitir que você controle, né, todo esse ambiente aí, né, de pacote, toda essa distribuição de pacote que vem ali no Python e no R. Então, ele instala o Python, e o Python, quando a gente instala o Python puro, ele instala o gerenciador de pacote, que é o pip. Além disso, o Anaconda instala também o Conda, que além de ser um gerenciador de pacote como o pip, ele também é um gerenciador de ambiente. Lembra lá, o ambiente, eu tenho um projeto, eu tenho esses pacotes aqui, esses pacotes podem estar nesse projeto, aí eu posso criar um outro ambiente com outros pacotes totalmente diferentes do ambiente 1, né? Ou seja, eu consigo separar, então, né, meus projetos ali em ambiente, ok? E o Conda faz esse gerenciamento para a gente. Jefferson, o que é pacote? O que é módulo? Né? O que nós vimos aqui? Nós vimos que um pacote é um conjunto de módulos. E cada módulo é um script Python, ou seja, um arquivo Python que contém declarações e funções ali, no qual eu posso importar esse módulo, esse script em qualquer outro módulo. Já vai ver isso na próxima aula, como fazer essas importações, etc. Então, o pacote é um conjunto de módulos, com um propósito específico ali para uma determinada aplicação. Por exemplo, dentro do contexto de Machine Learning, nós temos lá o pacote NumPy, que é um pacote de
computação científica, né, em Python. Então, tem lá um pacote, dentro desse pacote eu vou ter vários módulos para trabalhar com computação numérica, né, em Python. Aí, além do Anaconda instalar o gerenciador de pacote, instalar o Python, ele também tem atrelado a ele as ideias de notebook e as ideias tradicionais. As ideias de notebook, nós vimos, já vem pré-instalados o Jupyter e o Jupyter Lab. Notebook é aquela ideia em que eu posso associar código, e ao mesmo tempo que eu associo o código, eu associo também a documentação daquele código, né? Eu consigo intercambiar essas duas estruturas. Isso permite, então, desenvolver relatórios, enfim, é bem interessante, consigo colocar imagens, visualizações nessas ideias. E tem também integrado ao Anaconda as ideias tradicionais, tipo o Spider, PyCharm, VS Code, né? Essa primeira aqui já vem instalada, tá? Aliás, essas três já vêm instaladas aqui no Anaconda. PyCharm, VS Code e outras já não vem instalado, você tem que instalar. Além dessas três ideias tradicionais, nós vimos também que o Python já vem com uma ideia integrada, que é o IDLE, né? Nós também fizemos aqui alguns exemplos. Então, sempre que você quer fazer uma aplicação mais, um software mesmo, programação, né? mais de software mesmo, de aplicação web, aí você vai usar uma ideia tradicional. Se você já quer uma aplicação que combine texto com código, você vai usar uma ideia do tipo notebook. Ok? Bom, na próxima aula, vamos mostrar alguns comandos básicos em Python ali, utilizando a IDE já, no nosso ambiente de trabalho. Agora, o que você vai ter que fazer? Você vai voltar essa aula, se você assistiu até aqui, você vai voltar, e aí sim você vem fazendo junto comigo para setar todo o teu ambiente. É muito importante que para essa próxima aula, o teu ambiente esteja totalmente configurado aí, todo certinho, para a gente começar a realmente desenvolver os códigos aí, os exemplos, entender mais sobre essa poderosa linguagem de programação que é o Python. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima.